Olá, o Identidade Cultural está começando. Hoje vamos homenagear um dos grandes violonistas brasileiros. Um cearense, filho de Lavras da Mangabeira, que encantou o mundo inteiro com seus acordes e talento. Nosso programa de hoje é dedicado a Nonato Luiz. De Luiz Gonzaga a Beatles, do shot à valsa, do popular ao erudito, Nonato Luiz é reconhecido por suas interpretações criativas e versáteis. O repórter Tiago Edri conversou com o artista sobre vida e arte, desde quando ganhou o seu primeiro instrumento musical aos 4 anos, até os grandes teatros da Europa e Estados Unidos. O Identidade Cultural Especial Nonato Luiz está começando. Aos 4 anos, Nonato Luiz ganhou do pai seu primeiro instrumento musical, o cavaquinho. Cedo, o talento desse filho de Lavras da Mangabeira foi percebido e a família mudou-se para Fortaleza para que o pequeno Nonato pudesse desenvolver seu dom. A vida desse mestre do violão estava começando. Um cearense de Lavras da Mangabeira que conquistou o mundo através das cordas de um violão. Com sua música, alcançou uma discografia invejável, com mais de 30 trabalhos lançados e participações em shows e discos de cantores renomados, como Chico Buarque, Geraldo Azevedo, Milton Nascimento, Luiz Gonzaga, entre outros. Fora os festivais e prêmios que conquistou. Este é o compositor, arranjador e violonista Nonato Luiz. Uma história artística que começou cedo, né, Nonato? Aos 4 anos? Pois é, já dizia minha mãe que já no ventre dela eu já andei tocando alguma coisa ali, ela brincando assim, contando as historinhas, né, enquanto criança, ela me falava, olha, você já tocava na minha barriga, não sei o quê. Mas eu realmente comecei cedo, foi uma história, eu acho que uma história bonita, porque sempre eu fui uma pessoa muito predestinada, né? E muito resolvido no que eu queria ser, no que eu sou. E desde muito cedo eu comecei, né, com minha batalha, no bom sentido, né, com a música, né? E foi um trabalho assim que eu venho desenvolvendo e que vem dando certo, né? Aos poucos a gente vai crescendo, a gente vai vendo, né, o amadurecimento desse trabalho, que realmente é muito legal e gratificante. E eu estou muito feliz, né, com a receptividade e o carinho, né, do público hoje em dia, né, vendo o que a gente fez, né, desde pequeno, né, desde criança até agora. Como foi que a música introduziu na sua vida? Pois é, aí os pais, né, sempre os pais, desde bem cedo, né, tiveram a curiosidade, né, de ver que a minha inclinação, né, a aptidão pela música era muito forte, né. Então meu pai, né, o senhor Pedro Luiz Sobrinho, veio logo para Fortaleza, né, porque viu que lá em Mangabeira não tinha estrutura, né, nem condições para eu começar a trabalhar, a estudar, né, a me definir como músico. Então veio para Fortaleza e daqui me apresentou, né, me levou a alguns programas. Aí nessa época eu tocava cavaquinho, você vê como ele... Você tinha quantos anos? Eu tinha nessa época 4, 5 anos, por aí. E aí o cavaquinho foi um presente me dado pelo meu pai. E aí tinha os programas de televisão aqui em Fortaleza, né, o Irapuã Lima, também eu tinha um programa de Augusto Borges. E eu frequentava esses programas, né, já tocando alguns chorinhos que eu escutava lá em Mangabeira ainda, músicas do Valdir Azevedo, músicas do Pixinguinha e tantas pessoas, Zequinha de Abreu. E a gente pegava essas músicas de ouvido, né, que escutava nas rádios. E ali eu pegava e me apresentava nos programas, né? Chamava-se Trono do Guri, na época, Trono do Guri, que eram programas, né, de rádio, de auditório, né? E eu participava e sempre era uma delícia, né? Porque a gente via, né, a resposta do público e eles gostavam muito. Eu tocava mesmo no palco, né, de calça curta, né, 4 anos de idade, por aí. E era uma delícia, porque ali a gente foi se incentivando, depois, na sequência... o meu pai me levou a um conservatório de música, Alberto Nepomuceno, que o maestro Orlando Vieira Leite falou, esse garoto tem que ser aproveitado, vamos botar ele para estudar violino.
Aí eu estudei violino à época, e sempre assim, né? Entre violino e cavaquinho. Aí 12, 13 anos, comecei a... Sim, aí na sequência fui para a orquestra sinfônica. Você participou da Sinfônica de Fortaleza? Eu comecei a me desenvolver, né, rapidamente com a história do violino e aquela coisa de tocar Bach, Beethoven, né? Terminou eu indo parar na orquestra sinfônica, né? E lá toquei, né, com os grandes ali, maestros e violinistas, né, que na época eram muito competentes, né, Nelson Eddy, Hovhaness e tantos outros, né, Vasquem. São músicos da minha infância, assim, que eu me lembro que a gente trocava figurinhas, eu tocando violino, e foi muito, muito gratificante. Aí depois disso veio a guitarra elétrica. Aí você sabe da coisa, a gente tem que uma hora definir o que é que vai fazer na vida, porque eu sei que é bom tocar vários instrumentos, mas é bom também você definir um e com aquele ali você ir embora e começar. Aí foi o meu caso, eu vi que o violão tinha mais a ver, isso foi mais ou menos já perto de 70, né, que eu defini que era o violão o instrumento da minha vida. Depois de descobrir sua paixão, Nonato Luiz não parou mais. Começou a compor e suas músicas e arranjos eram apreciadas por músicos que vinham do eixo Rio-São Paulo. Daí em diante, foi só um passo para ele deixar o Ceará e conquistar o Brasil. Comecei a compor, né, adoidadamente, e criando muito, e muitos músicos que vinham do Rio de Janeiro, São Paulo, né, me ouviam e me incentivavam a ir para o Rio, né, para São Paulo, porque na época não tinha internet, né, não tinha, as partituras também não chegavam, eu pegava também as músicas pelo disco, era uma coisa de louco, né, para fazer o meu repertório. Eu tinha que ouvir Bach, aliás, André Segovia, Baden Powell, que me influenciou muito, Dilermando Reis, lógico, e Garoto, essas pessoas todas eu escutava pelos discos, né? E pegava as músicas e ia fazendo o meu estilo ali, né? Eu copiava os caras também, mas quando eu ia tocar, já tocava da maneira nonatiana de falar, né? Bem meu estilo mesmo, já ia desenvolvendo um estilo próprio. E comecei a compor e a coisa foi, né, tomando um rumo muito sério e todas as pessoas, né? As pessoas que me ouviam diziam, rapaz, vai embora. Você tem que ir para o Rio, São Paulo, para o eixo, Rio e São Paulo, porque lá tem um mercado melhor para a tua música. E aí, pronto, eu fui para o Rio de Janeiro, né? E lá foi muito bacana. A princípio foi muito difícil, né? Mas aí eu participei de uns concursos de violão em São Paulo, né? Que também foi muito interessante. Mas sempre ia, né, para São Paulo e Rio e voltava, porque eu sou muito família, né? Aqui dava uma saudade danada, a gente voltava. E a coisa, né, foi assim, né? Entre Rio, São Paulo e Ceará. Foi um início difícil? Sempre, passei muita dificuldade no início, né? Quando eu fiquei no Rio, São Paulo, porque a música instrumental, a música tocada, né, que é a música que eu faço mais, é um trabalho mais árduo, né? Mais difícil de ser conhecido, de ser valorizado, porque normalmente não tem a palavra, né? O canto, a música cantada é mais fácil, chega mais rápido, né? Ao gosto dos críticos, das pessoas. Agora, a música tocada é uma música mais profunda, né? Uma música mais rebuscada, no bom sentido, né? E aí você chega mais difícil ao mercado, mas não tenho, assim, o que reclamar. Minha música sempre foi muito bem aceita no mercado brasileiro, como também no europeu. Aí depois disso fui para a Europa, né? Fiz também contatos maravilhosos que me chegaram a levar para a Europa e gravei na Alemanha, na França, que também foi importantíssimo, né, para a minha carreira. E as coisas estão sempre, né, abrindo cada vez mais e venham gravando bastante, né, contribuindo aí com o repertório do violão brasileiro. E no início, quais foram os seus principais parceiros, assim? Você teve muito parceiro no início? Aí na área da música cantada, né? Porque eu faço mais a melodia, né? A peça, a música, e chamo os parceiros para letrar. Então eu tenho vários parceiros, né, nessa área aí. No começo, que foi? Alguém foi te introduzindo no meio? Como foi? Um dos primeiros parceiros meus aqui no Ceará ainda, antes disso aí, foi o Lucas Siqueiro, o Rômulo Campelo,
o Tarcísio Siqueira, né? Isso aqui no Ceará. Aí depois que eu cheguei no Rio, eu tive parceiros como Abel Silva, né? Que é um poeta da pesada, né? O Fausto Nilo, que é cearense, eu vim conhecer melhor no Rio de Janeiro. O próprio Fagner, né? Meu grande parceiro, querido, maravilhoso, que muitas oportunidades me deu assim na área discográfica e também na área da canção. Ele é um poeta, né, da pesada, e o Raimundo também é muito importante na minha carreira, né? E também o Capinã, trabalhei muito com o Capinã, né? Ronaldo Boscoli, que é outro parceiro meu no Rio de Janeiro. E tem também na área instrumental o Túlio Mourão, né? O Pedro Solé, guitarrista flamenco, né? O Paco de Lucia também, trabalhamos junto em discos. E são vários parceiros, né? Que às vezes a gente é perigoso esquecer aqui algum nome, né? Mas são pessoas que me acrescentaram muito e vêm me acrescentando. E o Fernando Rocha, que é outro cantor pernambucano, que eu gravei um disco chamado A Palavra Nordestina, né? Palavra Nordestina. É um disco bem interessante, Nordeste ao Vivo, que eu fiz também com o próprio Fernando Rocha. E isso, eu acho que os parceiros só acrescentam, né? E faz enriquecer mais a música da gente. No próximo bloco, Nonato Luiz fala como foi o começo de sua carreira internacional. Até já! Nonato sonha com voos mais altos.
Depois de conquistar o Brasil, gravar com grandes nomes como Fagner, João Donato e muitos outros, o violonista viaja para a Europa, começando assim sua carreira internacional. Em 1978, Nonato lança seu primeiro trabalho, uma participação no disco Violão de Ouro, após vencer o Festival da TV Globo. Já em 1980, em parceria com Raimundo Fagner e João Donato, sai o seu primeiro disco só com composições próprias, o LP intitulado Terra, gravado na época pela CBS. Daí por diante, a carreira deslanchou, inclusive internacionalmente. E a partir do momento que eu gravei o primeiro disco, aí não parei mais, né? Gravei o Terra entre 79 e 80, né? Porque realmente o disco foi lançado em 80. É uma produção do Fagner, né? Como eu te falei, e teve uma aceitação maravilhosa, né? A crítica, né? Os jornais do Brasil, o Globo, todos falaram muito bem, né? Do meu disco Terra, né? Do primeiro disco. Aí na sequência eu gravei o disco intitulado Diálogo, que é um disco feito com o guitarrista flamenco, né, Pedro Soler. Esse disco foi gravado no Rio de Janeiro, né? Primeiro fizemos a turnê, né, com o Pedro, viajamos Bahia, fizemos Salvador, fizemos Brasília, fizemos São Paulo, Belo Horizonte e fechamos no Rio de Janeiro, né, com a gravação desse disco, né? E depois desse disco, pronto, o Pedro, como é um guitarrista francês, né, embora a música seja flamenca, espanhola, né, ele mora da França e me levou a o disco foi lançado, né, em toda a Europa. Eu me lembro que ele levou a matriz, né, do disco e também regravou, lançou por lá. E depois me apresentou a empresária dele, né, na Áustria, né, que é austríaca, né, a Rita, e aí fizemos uma turnê maravilhosa pela Europa e depois a Rita ficou sendo a minha empresária europeia, né. Chegamos a gravar também, ela produziu um disco meu na Áustria, o Pedro produziu também um outro disco na França, e a carreira foi se deslanchando pela Europa, tomou um rumo que hoje eu me perdi, mas está muito, muito bem. Lá fora eu estou com um trabalho bem, solucionado, né? Bem resolvido, né? Tá um trabalho bem aceito, graças a Deus, e estamos aí. Entre idas e vindas, depois da temporada na África, Europa e Estados Unidos, onde gravou e lançou vários discos, Nonato volta ao Brasil. Fui convidado pelo Marcos Kielsen na minha volta, né, da Europa para o Brasil,
para gravar um disco intitulado Milton Nascimento, by Nonato Luiz. Aliás, o título original era Fé Cega, né? Fé Cega, Faca Maulada, que era uma peça do Milton Nascimento, que depois passou para CD e ficou Milton Nascimento, by Nonato Luiz, que é uma produção do Fausto Nilo, né? Meu parceiro aqui, e o selo SBK Songs era um selo que o dirigente era o Marcos Kilzer, né? E então foi um desafio, né? Logo chegando ali no Rio, e para gravar esse disco inteiro, né? Sem a voz do Milton, só o violão puro, né? Adaptações, né? Peças transpostas, né? De Milton Nascimento para violão, que para mim foi um resultado, teve uma receptividade muito boa, né? O público gostou demais desse meu trabalho, e para mim foi uma alegria imensa, né? Transformar a obra, né? Transportar a obra do Milton Nascimento para violão. E foi muito legal, toquei em vários lugares, né? Recitais, apresentações em vários teatros com esse trabalho, tocando Milton Nascimento. Foi muito gratificante. Nessas indas e vindas, você voltou e voltou. Ficou no Brasil. Como foi essa volta? Já que você disse que foi até o seu trabalho mais reconhecido na Europa, nos Estados Unidos, resolveu voltar para o Brasil mesmo assim? Aí é que como eu te falei, trabalhei mais ainda, né? A gente na terra da gente, não sei o que acontece, que é muito inspirador, né? É muito inspiradora a nossa terra. E para mim foi muito gratificante, porque eu acho que aqui eu comecei a criar mais e mais, né? A gravar mais e mais, e registrei muitos discos, né? Venho registrando, né? Gravando muitos trabalhos.
pouco a obra do grupo inglês Beatles, interpretado por Nonato Luiz. A gente volta já. Compositor de mais de 700 músicas, Nonato Luiz sempre valorizou os ritmos brasileiros, mas inovou ao gravar Beatles. A ousadia e o talento resultaram em mais um sucesso na discografia do artista. Em sua discografia, Nonato Luiz sempre optou por valorizar as produções, músicas e os ritmos brasileiros. Mas no ano 2000, resolve gravar, ao som do violão, os clássicos do grupo inglês que conquistou o mundo nos anos de 1960. No disco Nonato Toca Beatles, os sucessos de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr ganham um toque brasileiro bem especial. Realmente foi um desafio muito forte, né, muito sério, né, transcrever a obra dos Beatles para violão, e também foi um resultado muito satisfatório. Me deu muita alegria e é um trabalho que muitas, né, as pessoas todas gostam, e é muito gratificante, né, saber do resultado, que o disco está sendo bem aceito aí. Mas teve uma curiosidade na gravação, na produção desse trabalho, né? Você pediu autorização para poder tocar as músicas dos Beatles. Exato, porque esse disco ele foi lançado pela Quarup, né, depois de gravado. A Quarup é um selo carioca, né, do Rio de Janeiro, e o Mário da Latanha, o dono do selo, teve que contactar, né, os donos da obra, né, dos Beatles, que no caso, na época, ainda hoje eu acho que sim, era Yoko Ono, a mulher do John Lennon, e o Michael Jackson. Então eles foram contactados para poder ter a liberação das músicas e eu poder, né, e a gente poder lançar o disco no mercado mundial. Ao longo da carreira, Nonato Luiz compôs mais de 700 músicas e fez parcerias com muitos letristas. Trabalhos que inclusive lhe renderam vários prêmios em reconhecimento à sua boa música. É ainda um dos poucos músicos brasileiros que tem lançado na Europa um livro de partituras com suas composições, intitulado Suíte Sexta em Ré para guitarra. Publicações que conseguiu lançar em mais 3 oportunidades. Eu tenho feito, né, meus discos, quando pinta bons patrocínios, né, a gente acrescenta o livro, né, com as partituras, porque na minha época, quando eu comecei a carreira, eu tinha que pegar as músicas do disco, né, realmente complica, porque nem todo mundo tem facilidade, né, e quando eu comecei não era CD, era agulha, você botava o vinil e ficava voltando aquilo ali, era um processo lento e ao mesmo tempo muito árduo, né? Até você pegar a música inteira. O mais recente trabalho de Nonato Luiz foi lançado em abril de 2011, uma obra completa com direito a CD, DVD e livro de partituras. Chama-se Estudos, Peças e Arranjos. Uma produção que mistura composições próprias e adaptações que vão desde o universo musical popular ao erudito. Então, com a partitura não, hoje em dia facilitou muito, né? A gente pega, vai no computador e tem os programas, né? Que ali a gente passa a música para a partitura e facilita. Então, pronto, o que está gravado no CD está no livro. Então é bem mais fácil para os violonistas hoje em dia, né, para os instrumentistas, pegarem as músicas. Facilita. Então o meu disco Estudos, Peças e Arranjos, né, que eu gravei recentemente, já vem com um livro, né,
O Baião Erudito, que eu gravei em homenagem a Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, também passamos para o livro. Tem um disco chamado O Choro da Madeira, que a gente esqueceu de falar, que é um disco muito importante, que eu gravei pelo selo paulista, a CPC UMES, que também está nas partituras, né? E aí venho fazendo, né? Tem o meu livro 14 Peças para Violão, que é o primeiro livro meu, que eu tenho muito carinho, que também são peças de suma importância da minha carreira. Já tem o livro editado, tem um livro também chamado Suíte Sexta em Ré, né? Com a sexta corda em Ré, que foi também lançado aqui no Brasil, e tem um outro suíte, o primeiro suíte Sexta em Ré número 1, que foi lançado pelo Duo Assad, um duo de violonistas maravilhosos, campeões, tocam muito. Eles têm uma editora no Rio de Janeiro, né? Aliás, em Paris, uma editora chamada Henri Lemoine, que também editaram músicas minhas lá. Então, daí, rapaz, eu acho muito bacana as músicas estarem, né, agora em livros, que facilita para as pessoas tocarem. Agora, Nonato, você está focado nesse último trabalho, nesse DVD, nesse novo CD, mas já tem um projeto para o futuro? Exatamente, já foi aprovado, né, pela lei, aliás, pelo Diário Oficial, né? É um trabalho, é o meu novo disco, né? Que vai sair em CD. Aliás, dessa vez não será o DVD e o livro, né? Com as partituras, que foi aprovado agora pela Lei Rouanet, né? E dos meus 35 anos de carreira. Finalmente, eu queria, né, fazer muito esse disco, né? Porque é a minha história, né? Contar aí para o meu público, para as pessoas que vêm acompanhando o meu trabalho, né? E o meu novo disco, projeto agora, é o Nonato Luiz, 35 anos de carreira. Daqui a pouco, me aguarde aí que a gente vai chegar com esse novo disco. Legal. Obrigado, Nonato. Obrigado, Thiago. Até a próxima. Um forte abraço a vocês. O Identidade Cultural fica por aqui, mas você pode entrar em contato com a gente pelo telefone 3277-3748 ou ainda pelo nosso endereço eletrônico identidadecultural@al.ce.gov.br. Até o nosso próximo encontro.